Olá, graça e paz, família, auxílio ao mestre, tudo bem? Que alegria estarmos de volta para produzirmos mais um programa aqui no projeto Auxílio ao Mestre. Neste trimestre nós estamos comentando o material da Casa Publicadora e o tema está ligado ao pentecostalismo, o movimento pentecostal. Estamos revendo aí as doutrinas bíblicas concernente a este movimento. E na lição de hoje, a lição de número 3, nós estaremos estudando o batismo no Espírito Santo. Texto base da lição encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versos 7 ao 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Na lição de hoje nós vamos falar acerca do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, meu amado, ele não é uma experiência igual à salvação. Nós precisamos compreender que a salvação é uma experiência distinta do batismo no Espírito Santo. Alguém pode ser crente, salvo, ter o nome no livro da vida e ainda assim não ser batizado. Então, o batismo no Espírito Santo é uma experiência pessoal. Nós observamos, lendo a Bíblia, que uma das evidências do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Os relatos bíblicos que constam em Atos dos Apóstolos mostram que as pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo falaram em línguas, profetizaram, adoraram a Deus em uma outra língua que não é uma língua humana, é concedida pelo Senhor. Acerca do batismo no Espírito Santo, quem batiza no Espírito Santo, conforme João declarou, é o Senhor Jesus. Ele é o que declara, ele é o que batiza o crente no Espírito Santo. Nós vamos compreender também que um dos objetivos centrais, quando relacionado ao batismo no Espírito Santo, é a capacitação do crente para o serviço cristão, para a pregação. O Espírito Santo vai potencializar essa mensagem que será pregada, a mensagem do Evangelho. E o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder que possibilita ao salvo combater o bom combate da fé, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. É sobre isso e mais ainda que nós estaremos estudando nesta lição de hoje. O
que significa batismo no Espírito Santo? Nós vamos compreender o batismo no Espírito Santo, o termo aqui é no e não com, mas isso aqui não tem tanta relevância. Batizar com água dá a entender na língua portuguesa que é pegar a água e jogar sobre a pessoa. Batizar na água fala que a pessoa entrou dentro da água, ficou imerso. Então é diferente da aspersão. Mas esse termo é só um termo teológico. Na prática, meu amado, se o irmão, Jesus, me batiza com o Espírito Santo, me batiza no Espírito Santo. Então, ser batizado no Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo, receber um revestimento de poder. Porque no ato da salvação, nós somos vestidos de veste de salvação. Mas quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos revestidos de poder. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para o serviço cristão, a edificação do crente, para ele adorar, se ele edificar no momento que ele está buscando a Deus, orando, e também para edificar o corpo de Cristo. O fenômeno do Pentecostes. A inauguração da igreja se deu no dia do Pentecostes, ocasião em que o Espírito Santo foi derramado sobre todos que estavam reunidos no local. 3 elementos sempre farão parte de um legítimo movimento pentecostal. São eles: palavra, oração e evangelismo. Os discípulos do Senhor ficaram reunidos por 10 dias. Nesse período, eles se dedicaram ao estudo da palavra, à prática da oração e, tão logo foram revestidos do poder do alto, evangelizaram com ousadia a enorme multidão que se mostrou maravilhada com o fenômeno. Então, quando nós vamos falar do fenômeno do Pentecostes, nós vamos falar sobre o que ocorreu naquele dia da inauguração da igreja. Porque Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, eles ficaram aproximadamente 10 dias da ascensão de Jesus até o dia do derramamento do Espírito Santo, passaram 10 dias. Nesse dia, foi o dia do Pentecostes, que não foi coincidência. Nós vamos ver que foi uma data estratégica estabelecida por Deus, que viriam judeus dos 4 cantos do mundo daquela época. Então, Deus aglomerou pessoas e batizou os crentes no cenáculo com o Espírito Santo. No Espírito Santo, com? Isso aí não é tanta relevância. Mas é fato que naquele dia todos foram cheios do Espírito Santo e receberam o dom do Espírito Santo. A partir desse episódio lá do Pentecostes, nós podemos aqui destacar 3 elementos, meu amado, que de fato vão caracterizar um genuíno movimento pentecostal. 3 elementos: palavra, oração e evangelismo. Observa, eu descreio de movimento pentecostal, que se diz pentecostal, que não tem palavra. Os discípulos passaram aproximadamente 10 dias lendo, estudando, averiguando as escrituras. E não tinha capítulo tal, versículo tal, não. Eles passaram estudando. A prova disso é que Pedro, ele falou com exatidão, quando as pessoas estavam zombando, falando que eles estavam embriagados, ele falou: não, o que está escrito, o que aconteceu aqui foi escrito pelo profeta Joel: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então nós vamos ver que o avivamento, ele se deu em decorrência da palavra aplicada. Outra coisa, o avivamento, ele vem com a prática da oração. É um outro elemento. Eles passaram 10 dias orando, 10 dias buscando ao Senhor. Então, aquele que deseja ser batizado no Espírito Santo precisa se aplicar à oração, buscar ao Senhor com intensidade. O terceiro elemento que eu destaco aqui de um movimento genuinamente pentecostal é o evangelismo, porque tão logo eles receberam o poder, eles não ficaram só em profecia, revelamento e profecia de bênção, revelação de vitória. Eles, no primeiro ato, após receberem o poder de Deus, o revestimento de poder, eles evangelizaram com ousadia e intrepidez.
Pedro era o mesmo Pedro que há pouco tempo atrás negou Jesus diante de uma mulher. E agora Pedro, revestido de poder, ele teve a ousadia, a intrepidez de confrontar uma multidão de milhares e milhares de pessoas. 3.000 se converteu naquela ocasião. Então nós vamos ver que o Pentecostes ele foi um fenômeno que marcou a inauguração da igreja, e são 3 elementos que fazem parte de um genuíno movimento pentecostal. Se esses 3 elementos não estiverem presentes, eu particularmente fico desacreditado que se trata de fato de um movimento pentecostal. 2 bênçãos distintas. Quando alguém aceita Jesus, sua nudez espiritual é coberta com a veste de salvação e o Espírito Santo passa a habitar em sua vida. Quando batizada no Espírito, esta pessoa é revestida de poder, ou seja, ela é vestida no ato da salvação e revestida ao ser batizada no Espírito. Paulo se deparou com um grupo de crentes que ainda não havia recebido o batismo no Espírito. Após lhes impor as mãos, todos o receberam. Filipe ganhou uma cidade para Cristo. A seguir, Pedro e João oraram para que todos fossem batizados no Espírito Santo. Vale ressaltar aqui, amados, que algumas pessoas que não entendem da Bíblia, que talvez tratam com um pouco de desdém o movimento pentecostal, eles afirmam que a salvação e o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa. E biblicamente, teologicamente, não é. São experiências distintas. Uma coisa, a pessoa aceitou Jesus. No ato de aceitar Jesus, ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida dela, ela é templo, morada e habitação do Espírito Santo. E nós observamos o seguinte, que no ato da salvação, a pessoa ela é o quê? Vestida. No ato do batismo, ela é revestida. Eu estou, por exemplo, com essa camisa. Estou vestido com essa camisa e revestido com esse paletó. Alguns podem chamar blazer, mas tudo bem, vamos lá. Então eu estou vestido e revestido. Então o batismo no Espírito Santo, ele não vai tornar alguém mais salvo ou menos salvo, mais santo ou menos santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, meu querido. Paulo, por exemplo, ele se deparou com um grupo de apóstolos, de discípulos, na verdade, que foram batizados no batismo de João. Ele falou, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Pô, nós nem ouvimos dizer que o Espírito Santo. Olha que era crente, irmão. Eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. Pode uma coisa dessa? Paulo orou, impôs as mãos e eles todos foram batizados no Espírito Santo. Já eram salvos em Cristo, mas eles não haviam experimentado o Espírito. O Espírito Santo já habitava na vida deles, mas agora eles experimentaram o revestimento de poder. De igual modo, Filipe pregou em Samaria, a cidade se converteu ao Senhor. Aceitaram a Jesus e Atos Apóstolos para falar que houve grande alegria naquela cidade. Agora, Pedro e João vão a Samaria, impõem as mãos sobre os crentes e eles são batizados no Espírito Santo, irmão. Então, biblicamente, teologicamente, são experiências distintas, não é a mesma coisa. Você pode ser salvo em Jesus Cristo, glórias a Deus, ter o seu nome escrito no livro da vida, mas você precisa buscar o batismo no Espírito Santo, como foram os primeiros cristãos na inauguração da igreja. Amém, meu amado? Glórias ao nome do nosso Deus. Conceito teológico. O batismo no Espírito Santo não ficou retido somente para os discípulos no dia de Pentecostes. Pedro declarou que esta promessa estaria ao alcance de todos aqueles que aceitassem a Jesus. Em Atos dos Apóstolos, há vários trechos de pessoas que receberam esta promessa, o que deixa claro que este fenômeno não se limitou ao grupo de quase 120 pessoas no cenáculo. Os salvos em Cristo devem ser motivados a buscar esta promessa a partir de um estudo específico que envolva oração, quebrantamento, jejum e propósito com Deus.
O conceito teológico, irmãos, tem vários textos bíblicos, né? Veja só, um versículo bíblico isolado, ele não forma uma doutrina. E acerca do batismo no Espírito Santo, há várias referências, citações e passagens lá no livro de Joel, lá em Isaías, nos profetas, falando do derramamento do Espírito Santo. E Pedro, ele vai mais além, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, olha, a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aqueles que estão distantes e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então Pedro, na verdade, ele compreendeu que aquela promessa não era somente para aquele momento em que ela iria se repetir. E a multidão perguntou: o que nós devemos fazer? Aceitem Jesus, arrependam-se dos vossos pecados, sejam batizados e vocês receberão o dom de Deus. Aqui ele está se referindo ao batismo no Espírito Santo. Nós vemos Paulo orando por pessoas que não foram batizadas no Espírito Santo. O próprio Paulo foi batizado no Espírito Santo, que ele fala que ele falava línguas mais do que todos eles. Então nós vamos observar que há várias passagens, textos bíblicos que fundamentam o batismo no Espírito Santo como uma experiência para todos os cristãos, que não ficou retida somente lá no dia do Pentecostes. O propósito do batismo no Espírito. Nesse segundo tópico, nós vamos ressaltar qual o propósito, o que Deus tinha em mente quando estabeleceu esta promessa para os cristãos, para aqueles que aceitaram a Jesus. O propósito do batismo no Espírito Santo, primeiro, é um revestimento de poder. Ninguém é salvo porque foi batizado no Espírito Santo. O batismo é para o salvo em Cristo, aquele que aceitou Jesus. Eu conheço a ocasião que a pessoa aceitou Jesus e no ato ele já foi batizado no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele tem como objetivo um revestimento de poder para o serviço cristão, para que esse serviço seja feito com excelência. Esse batismo no Espírito Santo, ele vai impulsionar, fortalecer o cristão para melhor exercer o trabalho de pregar, anunciar o Evangelho. Ele vai orar, falar em línguas, vai edificar a si mesmo. Amém, meu querido? Então nós vamos analisar quais são os propósitos de Deus no batismo no Espírito Santo na vida do cristão. Finalidade. Jesus afirmou: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De acordo com Jesus, a finalidade principal do batismo no Espírito visava a capacitação espiritual dos discípulos quanto à pregação do Evangelho. Sendo assim, este revestimento de poder visa o serviço cristão, a fim de que este seja realizado com excelência, autoridade e intrepidez no Espírito. Jesus ele falou categoricamente a finalidade do batismo do Espírito Santo, mas não está restrito somente a isso, mas nós vamos ver outras mais adiante. A finalidade, dentro da visão que Jesus estabeleceu, ele falou: olha, ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então vocês ser-me-ão, ou seja, vocês serão minhas testemunhas. Testemunha do quê? Do Evangelho. Eles iriam pregar o Evangelho onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus estava falando que eles iriam ser revestidos de poder, porque o Evangelho, eles já conheciam o Evangelho, porque os apóstolos andaram com Jesus, acompanharam Jesus, os apóstolos expulsaram o demônio, curaram enfermos, mas eles precisavam agora de um revestimento de poder, para que esta mensagem pudesse alcançar multidões. Já basta que Pedro, ele entrou no templo e pregou a mensagem, curou um paralítico, todo mundo viu aquele homem andando e ali 5.000 almas se converteram ao Senhor. Então nós vemos ali a pregação do Evangelho acompanhada de poder, o revestimento de poder.
Então, o batismo no Espírito Santo, sobre a ótica que Jesus estabeleceu e ensinou para os apóstolos, visava o serviço cristão. Ah, meu irmão Mauro, mas eles já pregavam o Evangelho, eles anunciavam, eles eram usados por Deus, mas quando eles receberam o batismo no Espírito Santo, Pedro, irmão, que estava até temeroso por conta de uma mulher que diz que ele andava com Jesus, ele jurou que não, até praguejou, e negou a Jesus. Mas esse mesmo Pedro, agora ele está cheio de ousadia e de intrepidez, nem diante do Sinédrio. Ó, nós vamos libertar vocês agora, e vocês não mais preguem neste nome. Pedro falou, olha, julgai entre vós, se é lícito obedecer antes a vós do que a Deus. Olha a ousadia de Pedro, irmão. Tomaram um pau de arara, tomaram uma surra lá dentro, e quando saíram, não foi ficar reclamando por causa de hematoma, por causa da surra que tomaram, não, eles saíram alegres, irmão. Felizes, isso não era masoquista não, irmão, eles estavam cheios do Espírito Santo, a glória de Deus, a ação de Deus na vida dele, fez com que eles adorassem ao Senhor, porque eles foram achados dignos de sofrer por conta do Evangelho, meu irmão. Só faz isso quem está cheio do Espírito Santo, quem tem, meu amado, o poder de Deus na sua vida. Ele não sai reclamando, ele não sai lamentando, murmurando, a gente está pregando, a gente está batendo, a gente está perseguindo, não, meu querido, ele adora a Deus até com o lombo ferido, machucado, perseguido, sendo preso, ele adora a Deus. Então, o revestimento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que vai nortear a pregação do Evangelho, e nós iremos realizar esta pregação com excelência, com autoridade e intrepidez no Espírito. A capacitação do Espírito. A pregação eficaz do Evangelho envolve a capacitação espiritual por parte do pregador. Sem ela, os ouvintes não se converterão. Quando o Evangelho é pregado, se dá uma batalha espiritual. Os espíritos malignos farão de tudo para desviar a atenção dos ouvintes ou mesmo intentarão contra a vida do pregador. Portanto, é de suma importância que o crente seja revestido do Espírito Santo para resistir aos sutis ataques do maligno. A capacitação espiritual não anula o preparo intelectual do salvo, pois o Espírito Santo fará lembrar de tudo que leu. O batismo no Espírito Santo, meu amado, também é uma capacitação do Espírito. O que é isso? Quando nós pregamos o Evangelho, amados, quando a mensagem do Evangelho é pregada, uma batalha espiritual é travada no mundo espiritual. Os demônios, eles vão fazer de tudo para cegar a pessoa que está ouvindo, secar o pecador, tapar os ouvidos, o entendimento. Então, uma batalha é travada, porque a mensagem está sendo anunciada. Então, Satanás sabe que vai perder aquela pessoa que vai ouvir a mensagem. Então, naquele ato, há uma batalha sendo travada. Então, nós, ao pregarmos o Evangelho, precisamos desse revestimento, porque pregar o Evangelho, irmão, é resgatar almas da mão de Satanás. Então, há uma batalha no mundo espiritual. E Satanás, ele vai investir na vida daquele que precisa ser alcançado, ou então parar de tudo para embaraçar a mensagem do Evangelho, para atrapalhar. Paulo teve uma experiência numa ilha, que ele foi pregar para uma autoridade naquela ilha, que era um oficial romano, e alguém estava perturbando, alguém estava atrapalhando. Aí Paulo, com discernimento do Espírito, ele compreendeu que era o próprio diabo que estava ali, um demônio, para perturbar. E Paulo, ele orou, repreendeu aquele espírito maligno, e aquela pessoa que era instrumento de Satanás ficou cego durante um período de tempo. Então, aquela autoridade, quando viu aquilo, ficou maravilhado. Então, nós podemos compreender que quando nós pregamos o Evangelho, o inferno se levanta contra a vida do ouvinte, com a vida do pregador. Então nós precisamos estar o quê? Revestido, ser capacitado com autoridade, porque muitos vão querer se levantar para nos intimidar. Olha os apóstolos no dia do Pentecostes, alguém falou que estava bêbado, embriagado, ou seja, era um mover de Deus. E Pedro falou, não tem ninguém bêbado, embriagado aqui não, o que tem aqui é o mover do Espírito. Qual é a autoridade que Pedro falou, amado? Então, o Espírito Santo, ele capacita, irmãos, não é pregar, porque se nós não pregarmos na unção de Deus, na autoridade e a ação do Espírito Santo, a capacitação, o pecador, ele não se arrepende, o coração dele continua duro,
por causa da ação maligna. Então nós precisamos ter o quê? A capacitação do Espírito. Outra coisa eu destaco aqui, meu amado, a capacitação espiritual, ela não anula a capacitação intelectual, tá bom, meu amado? Você que é professor da escola bíblica, você que é presbítero, evangelista, que Deus confiou o ministério da palavra, nós temos que nos dedicar ao estudo da palavra, fazer um curso de teologia, fazer um curso que vai te qualificar para você pregar a mensagem com conhecimento e a capacitação, as duas capacitações, capacitação intelectual e a capacitação espiritual para pregar a mensagem do Evangelho. Uma necessidade real e atual. A fé cristã na pós-modernidade é caracterizada pelo formalismo, materialismo, secularismo e inovações que surgem a todo tempo. Cada vez mais os cristãos vão se distanciando da mensagem do Calvário, onde Jesus é o centro e a razão de toda a adoração. Um remédio eficaz para combater estes males é o salvo envolver-se com a pessoa do Espírito Santo. Que a indústria do entretenimento gospel seja aniquilada com seus cantores e pregadores renomados e que venha um verdadeiro avivamento. Meu amado, esses momentos que antecedem a volta de Cristo, mais do que nunca nós precisamos nos envolver com o Espírito Santo, amado. Porque o batismo no Espírito Santo não é algo cafona, não é algo ultrapassado, não é algo que ficou lá no passado, não, meu amado. O batismo do Espírito Santo, ele é uma necessidade, ele é real, ele é atual. Pedro disse, a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, a todos que estão distantes, a todos quanto o Senhor chamar. Você foi chamado por Deus? Eu fui. Jesus me batizou no Espírito Santo, tá bom, meu amado? Glórias ao nome dele. Então, ele é uma necessidade. Porque o que nós vemos do cristianismo hoje, amado, o cristianismo na pós-modernidade que nós vemos aí, ele é marcado pelo formalismo, aquele ritualismo, aquela liturgia muitas vezes engessada, o materialismo, onde o possuir é mais importante do que o ser. O secularismo, a relativização dos valores cristãos, porque a Bíblia trabalha com verdades absolutas e não verdades relativas. E as inovações que vão surgindo a todo tempo. E no meio de tudo isso, muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas ficam atrás de campanha, de corrente, tem aquele formalismo religioso que não tem contato com Deus, é aquele conhecimento superficial, são aqueles crentes nominais. Isso aí é o período que nós estamos vivendo, nesta pós-modernidade. Eu queria, mais do que nunca, nós precisamos levar os irmãos, levar a igreja a buscar o batismo no Espírito Santo. A igreja precisa se envolver, o cristão precisa se envolver com o Espírito Santo para ele vencer esta secularização, esse formalismo, esse materialismo e esse monte de inovações que, na verdade, muitas vezes são até doutrinas de demônios, irmãos, onde parece que o fim maior do cristianismo é ter e possuir as coisas, e o fim maior do cristianismo é a salvação, é estar preparado o selo do Espírito Santo, porque as trombetas soarão e nós cremos no arrebatamento, a retirada da igreja de forma sobrenatural deste mundo. Eu passo aqui uma colocação, meu amado, que um bom remédio contra todos esses males que é próprio da pós-modernidade é o cristão se envolver com o Espírito Santo. Que a indústria do entretenimento gosta. O que é a indústria do entretenimento, irmão? Eu falo a indústria, porque é cantor famoso que é estrela. Ele não é adorador, ele é um cantor famoso, ele é um produto de uma empresa que está investindo nele, a indústria fonográfica está investindo nele, porque ele é alguém que produz, é alguém que traz número. E nosso meio, para fazer festa, se não tiver um cantor estrela, não tiver um pregador estrela, um pregador famoso, não é
festa. E festa, ela é festa quando Jesus está no nosso meio, quando o Espírito Santo está no nosso meio. Então, que acabe, meu irmão, essa indústria do entretenimento, de festividade, de congresso, de simpósio. Não é à toa que vem esse coronavírus aí, que a gente nem mais pode congregar direito, irmãos. Então, Deus já estava enojado disso. E nesse ano de 2021, eu creio que muitas máscaras serão arrancadas. Muitas pessoas aí que estavam lá no patamar, eram tratados como ídolos gospel da indústria do entretenimento, as máscaras vão ser arrancadas, meu querido. Então, mais do que nunca, a igreja precisa se voltar para o Espírito Santo e experimentar um verdadeiro avivamento, pois a única estrela do cristianismo chama-se Jesus de Nazaré. Aleluias! Glórias ao nome do nosso Deus. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nesse tópico nós vamos falar sobre o que define, qual é o referencial que nós temos, biblicamente falando, para entender, compreender que alguém foi batizado no Espírito Santo, que eu fui batizado no Espírito Santo. Qual é a evidência? Afinal de contas, há alguma referência bíblica? Sim. Assim, como avaliar, observar se alguém foi batizado no Espírito Santo. E esta evidência, ela se dá a partir da referência bíblica. É o que nós vamos estudar nesse tópico. As outras línguas. Todo salvo em Cristo é habitação do Espírito. Porém, não se pode afirmar que todos tenham sido batizados no Espírito Santo. Quais as evidências bíblicas de que alguém foi batizado no Espírito? Um estudo mais acurado apontará para o fenômeno das línguas estranhas, que é uma expressão audível de uma língua que não é fruto do intelecto humano, e sim do mover do Espírito Santo na vida do salvo. A pessoa que foi batizada no Espírito falará em outras línguas, conforme o Espírito Santo possa lhe conceder. A evidência bíblica que alguém foi batizado no Espírito Santo, amado, é o falar em línguas. Irmão Mauro, me mostra isso na Bíblia. Bem, meu querido, nosso parecer é a partir do que a Bíblia diz. Um estudo assim mais aprofundado, não estou falando estudo superficial, um estudo mais aprofundado, que não é o objeto do nosso trabalho hoje. Nós estamos dando uma pincelada, mas um estudo mais aprofundado, nós vamos observar que quando os apóstolos foram batizados no Espírito Santo no dia do Pentecostes, eles falavam que em línguas estranhas. Era estranha para eles. Ali aconteceu um fenômeno praticamente quase que único. Eu não sei se ocorreu depois da história do cristianismo. Eu não tenho aqui a última palavra no assunto. Eu achei até um pouco temerário o parecer do comentarista dizer que aquele fenômeno não aconteceu, nunca irá acontecer novamente como foi. Eu não sei, eu não tenho a mente de Deus, eu não posso determinar. Mas vamos lá, eles falaram em línguas estranhas. Irmão Mauro, mas as pessoas que estavam em volta entendiam o que estavam dizendo. É verdade? Naquele dia houve um mover do Espírito Santo tão grande que eles falaram numa língua que eles não estudaram. Por exemplo, alguém que é brasileiro, que vai para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele encontra crentes cheios do Espírito Santo, e vão falar, às vezes, em francês, alemão, italiano. Então, você precisa compreender que no dia do Pentecostes, vinham pessoas de vários cantos da terra, entendeu? Judeus de vários lados, por exemplo, judeus franceses, judeu italiano, judeu que falava, na Europa, falava italiano, falava o inglês, então falava idiomas diferentes. E quando eles chegaram lá, aqueles crentes foram batizados no Espírito Santo, e aqueles crentes, eles eram de Jerusalém,
eram pessoas simples, eles conheciam, como é que esses homens, eles falam nas nossas línguas grandezas de Deus. Houve um fenômeno ali, era estranho para os apóstolos, mas para aqueles que estavam ouvindo, era audível, eles entendiam exatamente o idioma, aí é que está o segredo. Eles entenderam assim, como é que eles podem falar no nosso idioma? Eles são pessoas simples, eles nunca estiveram na França, por exemplo, contextualizando, tá, irmão? Eles nunca tiveram no Brasil para falar português, nunca tiveram na França para falar francês, nunca tiveram na Alemanha para falar o idioma alemão, e eles falam no nosso idioma, e nós entendemos o que eles estão falando, mas eles não entendem exatamente o que eles estão dizendo. Então, houve um fenômeno. Naquele episódio, eu já vi relato do Espírito Santo usar uma pessoa em línguas estranhas, pessoas simples, sem escolaridade, falar no inglês erudito para um missionário que estava presente na igreja. Então o Espírito Santo, ele concede o que? O dom de falar em línguas. Pode ser uma língua estranha àquele que está falando, mas aquela língua, ela pode ser compreensível para alguém que está presente, segundo o que o Espírito Santo conceder. Então o Espírito Santo pode nos permitir falar uma língua que seja um idioma conhecido neste mundo, mas por via de regra, essas línguas são línguas estranhas. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo me concedeu o dom, e eu falei numa língua que eu não sei que língua era aquela, e ia saindo espontaneamente, ela não era fruto da minha imaginação, do meu intelecto, era fruto da ação do Espírito Santo na minha vida. Então, quando nós olhamos as várias passagens que falam sobre o derramamento do Espírito Santo, da pessoa receber o batismo no Espírito Santo, está atrelado, ligado diretamente ao falar em línguas estranhas. Faz parte do credo das Assembleias de Deus, porque assim compreendemos de acordo com o estudo mais aprofundado da Palavra de Deus. A função das línguas. Em um primeiro momento, as línguas evidenciam que o crente foi batizado no Espírito. Já em outro momento, ela propicia ao crente uma adoração espiritual a Deus, como jamais ele o faria. O falar em línguas também está ligado ao renovo espiritual. Nestas ocasiões, o crente sentirá um quebrantamento no mais profundo do seu ser ou uma alegria incontida, jorrando como águas que limpam a alma. Quando seguida de interpretação, o falar em língua se assemelha ao dom de profecia, no qual o crente edifica a igreja e até os descrentes. Aqui nós vamos ver o dom de falar em línguas na prática. Qual o objetivo, qual a função da língua? Primeiro, quando a pessoa fala em língua, já primeiro ponto, é uma evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Agora, existem alguns movimentos aí, meu amado, já existiu alguns movimentos de um outro credo religioso que ensinavam as pessoas a falar em línguas estranhas. Por incrível que pareça, era bala house e ripa no balaio. Então, isso aí ele não é ensinado. É o Espírito Santo que concede, e de acordo com o que o Espírito Santo estabelece. Então, uma das evidências do batismo no Espírito Santo é falar em língua. E quando a pessoa fala em línguas, é uma evidência de que ela foi batizada no Espírito Santo. Agora, em um segundo momento, o falar em línguas, ele traz a seguinte conotação, que a pessoa, ela vai ter uma adoração. O falar em língua, ela vai adorar a Deus. Eu particularmente, quando eu sou renovado pelo Espírito Santo, e está aquela glória, seja na oração, seja no louvor, seja na presença de Deus, ali eu sou renovado pelo Senhor, começo a falar em línguas, ali eu estou adorando a Deus, de uma forma que, se não fosse pela ação do Espírito Santo, eu não conseguiria adorar, engrandecer, enaltecer ao Senhor. Então, não tem como objetivo me levar a adorar a Deus, porque os adoradores, verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, a línguas estranhas, ela me possibilita adorar a Deus de uma forma espiritual, intensa, como eu não faria se eu não tivesse aquele
dom espiritual ou ser batizado do Espírito Santo. Em outro momento, o falar em língua ele está ligado também à questão do renovo espiritual. O que é o renovo espiritual? Eu fui batizado no Espírito Santo, você foi batizado. Se você não foi, você vai buscar em nome de Jesus e Jesus vai te batizar. Quando você tem aquele renovo espiritual, meu querido, você chora, você se quebranta, o coração, meu amado, ele se derrama diante do Senhor e você sente o quê? Aquele quebrantamento e a gente se derrama. Quantas vezes eu fui renovado pelo Senhor e senti aquele quebrantamento e falava em línguas com o Senhor. Ou então, pode ocorrer de uma alegria incontida, invadir o meu coração, invadir o coração do crente, que ele sente uma alegria. Aí, meu amado, ele levanta a mão para o céu e começa a adorar, começa a falar em línguas, irmão. É coisa maravilhosa. Então, a função da língua é uma evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. A pessoa, ela é edificada, porque aquele que fala em língua edifica a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, tá bom, meu querido? E é uma evidência também de que ele está sendo renovado. A língua também, quando ele está sendo adorando ao Senhor, ele está sendo renovado pelo Senhor. Então, meu querido, o falar em línguas, ele também se assemelha ao dom de profecia, quando há interpretação. Quando ele é seguido de interpretação. E quando ele é seguido de interpretação, aquele dom, o falar em línguas, vai edificar o corpo de Cristo e até mesmo a um descrente. Alguém que não é crente, que ele entrar na igreja e o Senhor começar a falar os segredos do seu coração e os seus pensamentos. Paulo vai escrever isso à igreja, ele vai doutrinar a igreja falando, olha, se entrar um descrente no meio de vós, um incrédulo, quando ele ouvir Deus revelar os segredos do seu coração e até aquilo que está lá no âmago do seu ser, ele vai adorar a Deus e reconhecer que verdadeiramente Deus está no meio de vós. Então, quando o dom línguas ele é acompanhado de interpretação, ele se assemelha à profecia. Aí, nesse sentido, ele vai edificar a igreja, não é se autopromover, vai edificar a igreja e pode edificar até mesmo o descrente. Então, essas são as funções das línguas no nosso meio, no movimento pentecostal, dentro de uma visão bíblica, tá bom, meu amado? Não é para atrapalhar a pregação, mas é para o quê? A igreja ser abençoada, edificada, o crente ser edificado com esse manifestar de línguas estranhas no nosso meio. Atualidade das línguas. Como ocorreu com os crentes no dia do Pentecostes, o salvo em Cristo deve se empenhar na prática da oração, estudo da palavra e ter no coração desejo de levar almas aos pés do Senhor Jesus. Há relatos de pessoas que receberam esta promessa no ato da Santa Ceia, na escola dominical, no círculo de oração, em casa e até enquanto dormiam. Jesus não precisa de uma festividade, congresso ou simpósio para batizar no Espírito Santo. Ele pode realizar isto em qualquer lugar e a qualquer hora. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que coisa linda. A atualidade das línguas, irmão. Meu irmão, o batismo no Espírito Santo é para mim, é para você, meu querido. O ser renovado também. Não é somente ser batizado. Eu fui batizado lá nos anos 90, irmão Mal. Lá nos anos 70, Jesus me batizou. E de lá para cá, você foi renovado, irmão? Então, é uma bênção que está ao nosso alcance, irmão. Uma bênção que está ao nosso alcance. Agora, meu querido, como alcançar esta promessa? Meu irmão, o caminho está lá, a fórmula. A fórmula não é pegar a água lá do poço de Jacó, não é areia lá, ou terra lá do Monte Sinai. Meu irmão, não são essas indulgências, não. O segredo, meu querido, são três. Primeiro, palavra. Precisa ter um estudo sistemático. O pastor ou você começar a ler a Bíblia acerca do batismo no Espírito Santo. Você vai lendo, vai estudando. Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Segunda, oração. Estabeleça um propósito de jejum, oração. Estabeleça o quê? Um período que você vai jejuar ao Senhor. Você vai consagrar ao Senhor, tá bom, meu querido? E o desejo de levar a alma aos pés do Senhor. Irmão, por que você quer ser batizado no Espírito Santo? Para você chegar mais um barulhento na igreja lá para poder fazer barulho, ele chamar a atenção, agora eu faço parte dos grupos dos espirituais da igreja porque eu fui batizado. Não.
O batismo no Espírito Santo, conforme nós estudamos, ele visa, meu amado, levar almas, anunciar o Evangelho. Ele nos potencializa, nos capacita a pregar o Evangelho, porque nós vamos travar batalha com o mundo espiritual. Então você tem que ter no seu coração o desejo de levar almas para os pés do Senhor. Eu conheço relatos de pessoas que foram batizadas na Santa Ceia, no ato da Santa Ceia, pessoas que foram batizadas no Espírito Santo na escola dominical, no círculo de oração, em casa, lavando roupa, cozinhando. E eu conheço relatos de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo dormindo, irmão. Ele dormiu e acordou falando em línguas estranhas e foi batizado no Espírito Santo dormindo. Agora vamos falar, meu querido. Eu conheço pessoa que foi batizada, que é a pessoa que disse ó Senhor, quando o Senhor me batizar no Espírito Santo, eu não quero fazer bagunça, pagar mico e ficar igual esses irmãos aí, não. Ô, meu irmão, tem gente que foi batizado dentro do ônibus, no coletivo, irmão. E todo mundo ficou assustado com aquele trem, chamaram o policial era crente, e quando colocou a mão no crente, o Espírito Santo veio sobre o policial e ele ficou cheio do Espírito Santo e começou a falar em línguas estranhas, irmão. Então, o Espírito Santo, Jesus não está limitado a batizar somente em festividade, no congresso, no simpósio. Ele pode batizar na sua casa, meu irmão, no ciclo de oração. Você precisa estabelecer, o pastor da igreja estabelecer um período, quem sabe nós não podemos estabelecer durante esse trimestre um propósito de buscarmos a presença do Senhor para Ele batizar os crentes no Espírito Santo. Por falar nisso, eu gostaria que você fizesse o seguinte: eu estou com um pensamento que o Senhor colocou no meu coração, de você me encaminhar um vídeo para o meu WhatsApp, você falar da sua experiência, como você foi batizado do Espírito Santo, como foi, quando foi e como se deu esse batismo no Espírito Santo. Eu quero que você envie, porque nós estamos falando esse trimestre sobre o movimento pentecostal, o pentecostalismo. Então eu quero que você me envie esse vídeo. E, à medida do possível, no decorrer dessas lições desse trimestre, eu vou estar colocando, aqui eu vou olhar a questão técnica, tem que ser no máximo 2 minutos, se tiver mais de 2 minutos, eu não tenho como colocar esse vídeo. 2 minutos, eu vou colocar esse vídeo, você vai filmar na horizontal, num lugar com uma boa iluminação, não seja de noite, preferência de dia, num lugar, no tripé, num lugar fixo para não ficar tremendo, sem barulho, chiado de carro, e você vai se preparar. E você vai mandar nesse telefone que você está vendo aí no WhatsApp. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir colocar todos, mas aquele que o Senhor me direcionar e eu ver que ele preenche as qualidades técnicas e até também da espiritualidade e o tempo que eu tenho, eu vou estar colocando no decorrer desse trimestre. E aos domingos, sempre às 9 horas da manhã, eu estou transmitindo a Escola Bíblica Dominical ao vivo no canal Auxílio ao Mestre e vou estar colocando lá também, tá bom, irmã? Então, fica bonita, põe aquele visual, você, irmão, faz a barba, arranca esse bigode aí de arame e eu quero colocar o seu testemunho. 2 minutos no máximo. Glórias a Deus. Chegamos ao termo do nosso trabalho. A Deus toda a honra, toda a glória por esse trabalho. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse estudo da tua palavra. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a ti. Senhor, nós te agradecemos. O Senhor não precisa de uma festividade, de um congresso, de um simpósio, de um cantor famoso, de um pregador famoso. Tudo que o Senhor precisa é aqueles crentes que têm um coração quebrantado, que se humilhem diante de ti. Estejam meditando na tua palavra, naquilo que a tua palavra promete, como diz o profeta Joel, que Pedro afirmou com exatidão. Meu Deus, levanta, meu Deus, homens movidos pelo teu Espírito para levar a igreja a buscar a tua presença, nos envolvermos com o teu Espírito Santo, ser batizados no Espírito Santo. Meu Deus, batiza aquele que ainda não foi batizado. As servos teus que são salvos, têm bom testemunho, andam numa vida de santidade e não receberam esta promessa. Batiza, meu Pai, nesse trimestre, que eles sejam renovados, ó Pai, cheios do teu Espírito, batizados no Espírito Santo, para pregar esta mensagem com ousadia, com intrepidez, com excelência, porque o teu reino merece o melhor. Fica conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Que o grande amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Permitindo Deus, nós estaremos voltando na próxima semana. Mas em caso de arrebatamento, nós não estaremos aqui para ministrar a próxima lição. Deixa eu desligar aqui. Encerramos aqui então o trabalho. Permitindo Deus, semana que vem nós estaremos ministrando a próxima lição. Isso se não houver arrebatamento, porque em caso de arrebatamento eu não estarei aqui. Mas eu tenho certeza que nem você estará aqui. Amém, meu amado? Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.